Então, começando, né, nossa aula, hoje, efetivamente, a gente vai começar a falar de lógica, né, de linguagem de programação, efetivamente. E para a gente falar de linguagem de programação, né, agora vai entrar efetivamente a nossa programação, a gente precisa efetivamente, até para que não seja muito maçante para vocês, a gente trouxe duas aulas aí que são conceitos importantes que vão ter em todas as 4 linguagens que vão ser ensinadas. Então, qual que é o nosso planejamento das nossas próximas 2 aulas? Antes que a gente comece a colocar a mão no código efetivamente, a gente já vai passar vários conceitos que são iguais em todas as linguagens. Qual que é a vantagem da gente fazer isso? A gente economiza o nosso tempo ali com vocês em focar realmente nos códigos e não ter que ensinar os conceitos, porque os conceitos teriam que se repetir nas 4 matérias, porque todas as matérias elas são orientadas a esses conceitos que a gente vai falar. Então, por isso, a gente resolveu abstrair, vou começar a usar bastante termo de linguagem de programação a partir de agora, vocês vão perceber, e eu vou explicar esses termos durante a aula. A gente vai abstrair todos esses conceitos que são iguais em todas as linguagens e a gente vai apresentar eles nessas próximas 2 aulas. Então serão aulas teóricas, mas que vão ser muito legais para a gente não... Já vai entrar na linguagem de programação focado no código e não em ensinar conceitos, tá bom? Vamos lá, começando a nossa parte 1 aqui, com muita calma, né? A gente vai falar do que são, né, as linguagens de programação, tudo que a gente já apresentou até agora e o caminho que a gente está chegando aqui, né? O que a nossa linguagem de programação vai começar a efetivamente acontecer. HTML e CSS que a gente viu não era linguagem de programação, Rafa? Não, não era, tá? Elas são utilizadas na programação, mas elas não são linguagens de programação. Então, até agora, a gente não programou nada. A gente simplesmente fez modelagens, né? A gente modelou tela e a gente estilizou a modelagem da nossa tela. Mas a gente ainda não programou. E vocês vão entender a diferença efetivamente. Outra coisa que a gente ainda vai ter nessa nossa primeira parte é os tipos de linguagem de programação. Porque existem vários tipos, a gente vai agrupar eles para vocês poderem entender aí e saber diferenciar um para o outro, tá? Bom, legal. Então, começando aqui, né? O que é a linguagem de programação? Para que ela serve, né? Qual que é o sentido dela e tudo mais? A linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte. Ou seja, nada mais é que um método padronizado, quer dizer que existe um padrão, conjunto de regras sintáticas, ou seja, é como a linguagem espera que isso aconteça, né, que você tem que escrever de uma forma que a linguagem entenda, e isso é numa implementação de um código-fonte, ou seja, você implementa um código-fonte, logo você está fazendo uma linguagem de programação. A linguagem de programação ela pode ser compilada ou transformada em um programa de computador, ou ser usado como um script interpretado, que informa as instruções de processamento do computador. Então aqui a gente já entra, né, a gente vai falar um pouquinho mais dos tipos, mas aqui a gente já entende que a linguagem de programação ela tem 2 formas de ser lida para o nosso computador. Lembra, né, nas nossas aulas de conceito de sistemas, desde que a gente começou falando ali de tudo, qual que é a nossa ideia? A gente tem que passar aquilo que está no nosso mundo real e que está na nossa cabeça para uma forma que a máquina entenda. Lembram disso, né? E aí temos 2 formas que a máquina entende. Ou a gente compila isso numa linguagem que a máquina entende, e a gente vai falar disso daqui a pouco, ou a gente usa um programa que lê o nosso código scriptado e conversa com a máquina. Então a gente tem 2 formas da nossa linguagem de programação conversar com o nosso computador. Ou a gente escreve e compila numa forma que a nossa máquina entende, ou a gente usa um programa que vai falar com a máquina pra gente. Então essas são as 2 formas principais, a gente vai falar delas. A linguagem de programação ela permite que um programador especifique precisamente quais os dados em que o computador irá atuar, como esses dados serão armazenados ou transmitidos e quais ações devem ser tomadas de acordo com as circunstâncias. Ou seja, é na programação que a gente diz que A mais B é igual a C. A gente não sabe o que fazer com esses dados sem a programação. O computador ele não consegue deduzir raciocínios lógicos sozinhos. Então a gente escreve o nosso raciocínio lógico e a máquina executa esse raciocínio lógico. Ou seja, a gente que precisamente especifica quais dados que o computador vai ter que processar e tudo mais. As linguagens de programação podem ser usadas para expressar algoritmos com precisão. Opa, temos um ponto importante aí que a gente reforça efetivamente, né? A questão dos algoritmos. Entenderam por que a gente não se sentia confortável
de passar a linguagem de programação para vocês sem antes passar toda vez a questão de lógica e banco de dados, seria como se a gente pulasse um step muito grande e vocês iam ter essa deficiência da lógica de programação, pois se eu não sei transformar um problema em algoritmo, como que eu vou conseguir transformar o algoritmo em código-fonte? Fica muito mais difícil, né? Então, estruturar primeiro o nosso raciocínio é obrigatório para que depois a gente consiga transformar isso efetivamente em código-fonte, tá? As linguagens de programação, assim que utilizadas, geram programas no quais um ou mais usuários, usuário também pode ser outro programa, conseguem interagir com esse programa e obter resultado esperado dele. Peraí, vamos fazer uma análise aqui. Eu acabei de falar que a linguagem de programação, ela utiliza de algoritmos. E que as linguagens de programação, assim que utilizadas, geram programas. Lembra de todo o nosso estudo de lógica de programação? Lembra que o raciocínio lógico é a gente pensar numa sentença que a gente entende que é verdadeira. Depois, uma sequência lógica é justamente, são vários raciocínios lógicos ordenados de uma forma que fazem sentido e que essa sequência lógica, que assim que ela resolve um problema, ela se torna um algoritmo. Linguagem de programação. É exatamente isso que a gente faz na linguagem de programação. A gente lê uma demanda, um problema, a gente interpreta esse problema em diversas instruções lógicas, que seriam as nossas verdades, e transforma isso de uma forma sequencial que, quando eu executar o passo 1 e 2, vai ter o resultado de resolver aquele problema que a gente fez. Perceberam como realmente a lógica de programação está ligadíssima com a linguagem de programação? Não tem como ser um bom programador sem ter uma boa lógica de programação. E aqui eu quis pontuar uma coisa muito importante. Para que vocês entendam todos os âmbitos da linguagem de programação, é importante que vocês entendam que os programas não é só aquilo que a gente vê. Às vezes a gente acha, né, principalmente quando a gente está aprendendo, que programa é, por exemplo, esse chat do YouTube que a gente está conversando. Que o programa ou o sistema é o Facebook. Quando, na verdade, existem programas que não precisam de usuários, né? A gente acha que programa é só aquilo que tem interação humana. E, na verdade, isso não é só isso. Os programas também podem conversar entre si. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem tem um sistema operacional aí, Windows, Linux ou Mac, tanto faz, vocês já repararam que algumas vezes o sistema operacional de vocês mostra uma mensagenzinha que tem uma atualização? Isso nada mais é que uma integração entre programas. Então você tem o seu sistema operacional, que é um programa, e ele tem uma integração com outro sistema do próprio desenvolvedor, né? Vou pegar o exemplo aqui do Windows, né, da Microsoft. Então, como que funciona? Eu tenho meu sistema operacional, que é um programa, um sistema que está rodando aqui na minha máquina, certo? E um dos programas que tem dentro do meu sistema operacional, ele checa se está atualizado. Só que ele não consegue dizer isso sozinho. Então ele vai buscar na internet, lá na central de suporte da Microsoft, se tem atualização para esse sistema operacional. E aquele sistema da Microsoft responde se tem atualização ou não. E aí sim, isso é informado para a gente através de uma camada visual. Então eu quero deixar aqui já aberto aí a mente de vocês que programa e sistemas não é só aquilo que o usuário efetivamente conecta e se interage. Também existem programas que a gente faz usuários, né, que são máquinas, ou seja, um programa chamando o outro, como é o caso, por exemplo, quando a gente abre uma calculadora, né? A calculadora é um aplicativo que está dentro do sistema operacional. Quando o sistema operacional abre a calculadora, ele dá um comando, ou seja, ele interage com a calculadora para a calculadora inicializar. Então, por trás, a gente tem muita interação entre programas que às vezes a gente acaba não vendo e é legal a gente pontuar, tá? E aí, o legal da gente entrar na linguagem de programação é que tudo que a gente fez até agora de HTML e CSS, por mais que tenha sido lindo e tenha ficado muito bonito o site que o Dani e o Do fizeram, ele é limitado a ser um sistema estático. O que é um sistema estático? Ele é um sistema que não existe dinamismo entre as informações. Toda aquela informação que foi exibida dentro daquele HTML, daquele CSS, não muda com o passar do tempo. Só muda se alguém for lá e programar novamente.
A ideia de utilizar a linguagem de programação é que agora a gente pode fazer programas dinâmicos, onde, de acordo com aquilo que foi passado por programa, os resultados são diferentes. E isso é muito legal, porque é agora que a gente começa a entregar realmente sistemas que atendem qualquer tipo de usuário. Por exemplo, quando vocês entram no Facebook de cada um de vocês, vocês veem um feed diferente do que eu vejo. Justamente porque o Facebook é um site dinâmico. Ele carrega as informações de acordo com cada usuário. Então, o que eu vejo não é a mesma coisa que a Rosana vê quando ela abre o Facebook dela, ou que a Fernanda vê quando ela abre o Facebook dela. Isso se dá pelo fato do Facebook ser um sistema dinâmico e não estático. Então, seguindo aqui, os meninos trouxeram uma analogia muito bacana, que eu queria fechar ela, que eu acho que vocês vão entender e vai fazer muito sentido para vocês, né? Lembra que na aula de HTML foi especificado que o HTML é a estrutura? São os tijolos, toda a parte elétrica, toda a estruturação da casa, hidráulica, elétrica e tudo mais. O CSS é o acabamento, que é justamente, poxa, eu tenho toda a elétrica, hidráulica, todas as paredes, mas eu quero que certas coisas não sejam exibidas para o meu usuário daquele jeito, que sejam exibidas, né? Por exemplo, eu não quero que um fio seja exibido daquela forma ali com um conduíte passando, eu quero que seja exibido uma tomada. Então o CSS vem para fazer o acabamento, que é justamente terminar efetivamente a casa e ela ficar pronta para utilização. E aí vem a parte legal. A linguagem de programação, nessa analogia, ela funciona mais ou menos como a construtora. Então imagina que quando você compra uma casa, ou você aluga uma casa, enfim, alguma coisa pronta desse tipo, alguém teve que fazer o HTML, alguém teve que fazer o CSS, né, teve que fazer a estrutura e o acabamento, e alguém foi o responsável por devolver esse HTML e esse CSS daquela forma. Isso é o papel da linguagem de programação, a construtora. Ou seja, a construtora pode fazer, como é o caso da imagem que eu deixei para vocês, diversas casas iguais, só que efetivamente o conteúdo, o interior delas vai ser diferente por usuário. A sua casa, por mais que você more numa casa germinada, o interior dela não é igual a uma outra casa, é exatamente igual, que o exterior é igual, só que a sua finalização, o seu acabamento, foi você que deu. Então isso justamente se dá com a linguagem de programação, que a gente consegue transformar algo que é estático, que até então era uma casa igual, em uma casa customizada para você, onde ela tem a sua cor preferida, onde ela tem a sua estética de sala preferida e tudo mais, tá? Então, na analogia, né, se o HTML é a estrutura, o CSS é o acabamento, a linguagem de programação é a construtora que entrega cada casa pronta de acordo com o gosto da pessoa que adquiriu. E aí, a gente vem, né, nessa parte aí pra gente entender um pouquinho das coisas, né? A gente já entendeu, né? Vamos juntar os pontos aqui e ficar claro de tudo que a gente falou até agora. A gente já falou que a linguagem de programação, né, ela é uma forma estruturada, sintáxica e semântica de digitar um código numa linguagem, e que essa linguagem ela pode ser lida pelo computador de duas formas. Ou ela pode ser lida sendo escrita direto por uma linguagem que o computador entende, ou algum programa pode falar para a máquina aquilo que foi escrito no código. E que isso tem muito a ver com a regra lógica, que é justamente a gente resolver um problema efetivamente. Como que a gente resolve um problema? A gente pega esse problema, transforma ele num raciocínio lógico, numa sequência lógica, e transforma isso em código-fonte. Então, um programa, um sistema, nada mais é que uma resolução de programa. A gente vai falar no dicionário de dados isso. E aí, trazendo essa analogia, a gente já sabe o que as linguagens servem. É uma forma de eu digitar código para resolver problemas, para que o meu computador entenda e execute essas ações que eu passei para eles. Falando de uma forma bem, né, bem genérica, seria isso. E aí, quais são os tipos de linguagem? Hoje, atualmente, a gente tem 3 principais tipos de linguagens. A primeiro tipo delas, que é não vou dizer nem as mais novas, nem as mais antigas, são as linguagens interpretadas. Vou dar 2 exemplos que a gente vai dar de linguagens interpretadas aqui ao longo do nosso curso. Existem outras? Várias. Vou dar as que a gente usa aqui, tá? Então, do nosso curso, quais linguagens são interpretadas? O Python e o JavaScript. Então são linguagens que, eu vou explicar um pouquinho mais de interpretação, mas são aquelas linguagens que tem que ter um programa instalado na máquina, e esse programa recebe o código-fonte e ele lê o código-fonte e manda para o computador. Fala, manja aquela pessoa que lê o roteiro e passa o roteiro para outra pessoa? Ela lê o roteiro aqui e fala, você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Então você tem que ter uma pessoa no meio, que é o programa,
que lê, interpreta e passa para a máquina aquilo que tem que ser feito. Um outro tipo de linguagem que também vamos trabalhar aqui são as linguagens compiladas. Essas não precisam efetivamente ter alguém no meio do caminho. Pode ser que tenha, mas não é obrigatório. Por quê? Porque as linguagens compiladas, elas já escrevem, você escreve o seu códigozinho da forma que você entende lá, com as palavras que você entende, e um compilador transforma essa linguagem, tudo isso que você escreveu, todos esses programas que você escreveu, em uma linguagem que a máquina entenda. Então, as linguagens compiladas, os arquivos finais delas são gerados após compilação, e aí a gente adiciona isso para que a máquina possa entender. E aí, por último, surgiu muito recentemente diversas linguagens intermediárias. O que são essas linguagens intermediárias? Linguagens intermediárias, com o nosso avanço de tecnologia, as máquinas foram ficando mais poderosas. E algumas linguagens, como é o caso do Java, elas não foram sendo renovadas. Elas se mantiveram na sua estrutura ideal ali, que funciona, que a máquina entende e tudo mais. Só que isso, com o passar dos anos, vai fazendo com que a programação em Java vá ficando um pouquinho mais lenta. Então, agora, o nosso mercado tem trabalhado muito em criar linguagens que, no final das contas, você escreve numa linguagem que é muito mais fácil para você entender, como é o caso do Kotlin, e aí o compilador do Kotlin transforma isso num arquivo Java final. Então, as linguagens intermediárias, né, as interpretadas, precisam de um programa para passar a instrução para a máquina. As compiladas escrevem já direto de uma forma que a máquina entende, e as intermediárias são justamente essas que a gente precisa ali escrever numa linguagem, e aí o interpretador, o compilador dessa linguagem transforma ela na linguagem final. Por isso que elas são intermediárias. Elas não falam direto com linguagens intermediárias. O Everaldo até fez uma pergunta ali, né, se Dart e Ruby são linguagens intermediárias. Várias. Dart é, o Go é, TypeScript é intermediária, o próprio React, né, ele acaba sendo um framework, mas ele escreve de uma forma meio que intermediária. O Swift, por exemplo, o Felipe acabou de falar se seria uma linguagem intermediária. Por quê? Porque o Swift, você escreve em Swift, ele compila em Objective-C. Não vou falar disso para não confundir muito a cabeça do pessoal que nunca viu isso, tá? É só para vocês entenderem o conceito. Então, e aí o que a gente tem para explicar as linguagens interpretadas, tá? Primeira coisa, né, que uma linguagem interpretada é uma linguagem de programação em que o código-fonte nessa linguagem é executado por um programa, ou seja, tem que ter aquele cara ali no meio, de computador chamado interpretador, em seguida é executado pelo sistema operacional ou processador, ou seja, a linguagem interpretada, ela precisa efetivamente de alguém ali no meio para entender o que foi escrito nela e passar para o computador, para o sistema operacional, para o processador. Mesmo que o código em uma linguagem passe por um processo de compilação, a linguagem pode ser considerada interpretada se o programa resultante não for executado diretamente pelo sistema operacional ou processador. Por exemplo, o Java. O que o Java faz aqui? Mas, Rafa, você acabou de falar que o Java é compilado? Ele é compilado, mas o Java é interpretado também. Uma das grandes revoluções do Java, né, na época que ele surgiu, em 1990, é que para você falar na linguagem da máquina, você tem que levar em consideração o sistema operacional, né? E mesmo naquela época a gente já tinha 3 sistemas operacionais. Você tinha o Windows, você tinha o Linux e você tinha o macOS já desde aquela época. Então, para o Java, né, naquela época, não fazia sentido eu escrever, compilar e a minha compilação resultar num código-fonte que o meu Windows, Linux e macOS entendia. Então, o que até então a Sun, né, que era a detentora do Java, hoje é a Oracle, fez? Ao invés de eu precisar utilizar um código compilado e mandar direto para a máquina, eu vou colocar uma máquina virtual no meio do caminho, que a gente chama de JVM, e essa máquina virtual, ela recebe esse código compilado, ela entende esse código compilado e ela passa para qualquer sistema operacional. Então, nesse segundo parágrafo, aqui quis dizer que às vezes até linguagens compiladas, elas também são interpretadas. Por quê? Porque por boa prática, para a gente não ter que ficar penando, sabendo qual sistema operacional que a gente está rodando naquele momento, a gente coloca um usuário no meio, um interpretador, e esse interpretador é quem vai falar justamente com a máquina ali, com código-fonte e tudo mais.
Existem também linguagens de scripts que são interpretadas, executadas no interior de programas e outras linguagens de programação, como é o caso do JavaScript. O JavaScript no navegador, ele é interpretado pelo navegador. Quem entende o JavaScript não é o sistema operacional, e sim o nosso navegador. Então o nosso navegador entende o JavaScript e ele fala para a máquina o que tem que ser feito. Então, ó, até tem um desenho bobo aqui, né? O que é esse desenho aqui? Que para o nosso computador entender uma linguagem interpretada, ele precisa de alguém que ajude ele a digerir aquele código. É justamente isso, né? É trazer ali, né, a função um pouquinho do nosso estômago, né? Nosso estômago, o que ele faz? Ele digere a nossa comida para a gente absorver os nutrientes. O interpretador teria essa função. Ele digere todo aquele código-fonte interpretado que foi escrito para que o computador possa absorver. Na sequência, quais que são as vantagens e as desvantagens de você ter uma linguagem interpretada? A maior vantagem de você ter uma linguagem interpretada é na velocidade que você consegue executar o código e já testar para ver o que está acontecendo. Vocês vão perceber isso na semana do dia 26 muito fácil. Vocês vão perceber que com Python e com JavaScript, o Hello World vai sair muito rápido, porque você consegue fazer um Hello World no navegador, porque o próprio navegador ali vai mostrar para vocês. Posso fazer aqui para vocês verem. Em contrapartida, uma linguagem compilada, ela não consegue ter um setup tão rápido, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Então a maior vantagem de uma linguagem interpretada é que o tempo inicial de desenvolvimento dele, inclusive de aprendizado, é mais rápido, né? Você acaba economizando tempo justamente porque você tem um programa que te ajuda ali a interpretar aquilo que você está fazendo. Em contrapartida, a maior desvantagem de códigos interpretados é que eles têm uma dependência do SEO muito grande. O que acontece na maioria deles? É que os códigos interpretados por interpretadores só estão disponíveis para uma plataforma. Não tem essa flexibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu criei um código JavaScript para o navegador, por mais que ele seja um código JavaScript para o navegador, ele não efetivamente vai rodar no Node. Isso é uma coisa que o pessoal apanha um pouquinho no começo, porque o pessoal acha que JavaScript no navegador, no Node, é a mesma coisa, mas são dois interpretadores diferentes. Então, quando você escreve o JavaScript no navegador, você está escrevendo para o interpretador navegador entender. Quando você escreve o JavaScript para o Node, você está escrevendo para o Node entender, tá? Então, efetivamente, a desvantagem é que o código-fonte da linguagem interpretada fica muito vinculado a quem está lendo, né? Qual interpretador que você está executando. Já as linguagens compiladas, elas têm uma parte importante, que é o quê? Elas não dependem de uma pessoa no meio do caminho. Então, se elas não dependem, elas têm a responsabilidade de gerar o código para que a máquina entenda. Então, existe um processo no meio do caminho que chama compilador, que ele lê o seu código-fonte e vê se aquele seu código-fonte é válido. Então, ele vai falar assim, poxa, esse código-fonte que você fez está legal, vou transformar ele para a máquina entender. Ou, poxa, esse código-fonte que você fez não está legal, isso aqui está errado. Então, as linguagens compiladas, como elas vão ser escritas, elas vão ser transformadas na linguagem de máquina, é necessário que tenha também uma pessoa no meio, mas essa pessoa no meio, na verdade, ela não está lendo e falando para a máquina, né? Seria mais ou menos de eu estar ouvindo vocês falando aqui e explicando para o Dani, porque o Dani não está ouvindo vocês. A linguagem interpretada, ela tem essa função, né? Ela pega, você fala uma instrução, ela ouve essa instrução, fala para o computador. Fala uma instrução, ouve, manda para o computador. Então isso é uma interpretação. Já a compilação, ela compila o código-fonte inteiro. Por isso que a vantagem da linguagem interpretada é justamente que a fase inicial dela é muito rápida. Por quê? Porque justamente você consegue sair com ela ali sem ela precisar validar se aqueles dados todos estão válidos. Já a linguagem compilada, você fez 1 ou 50 arquivos, ele precisa transformar aqueles 50 arquivos de uma vez para que a máquina entenda. E o nosso resultado é isso aqui, né? Olha aqui, eu escrevi um códigozinho de uma forma que eu entendo, e o nosso compilador transformou em um monte de 0 e 1, e esses 0 e 1 são justamente as coisas que o computador entende, e ele vai falar, agora eu entendi. Porque ele só entendeu 0 e 1, nosso computador só entende, né, terminação eletrônica de 0 e 1, ligado e desligado, tá? Beleza. Vantagens de linguagem compilada. Várias vantagens. Rafa, isso quer dizer que uma linguagem compilada é melhor que uma linguagem interpretada? Não.
para quem está aprendendo, a linguagem compilada ela é um pouquinho mais legal, embora ela é mais difícil de aprender no começo. Por quê? Vou falar das vantagens aqui. Uma linguagem, qual é a mais rápida? É a interpretada, ô Tereza. A linguagem interpretada ela é mais rápida de vocês aprenderem porque ela não checa o seu código. Então, se você escrever o código errado, ela vai rodar do mesmo jeito. Então, para você fazer um Hello World, você não precisa fazer muita coisa. Você simplesmente fala assim, olha, vê se essa tela aqui se esse Hello World aqui está funcionando. E pronto. Você só passa, o interpretador entende e passa para a máquina. Então, isso é muito rápido. Já a linguagem compilada, você precisa compilar o código inteiro e aí você precisa transformar isso antes de executar na máquina. Então, efetivamente, as linguagens interpretadas elas são um pouquinho mais rápidas, tá? Então, gente, quais são as vantagens efetivamente de você utilizar a linguagem compilada? E, de novo, não quer dizer que ela é melhor que a interpretada, tá? É que realmente ela tem muito mais vantagens também. Mas isso vai de acordo com o que vocês acharem aí válido, tá? Uma vantagem clara dos usos de códigos compilados é que parte considerável dos erros de programação podem ser evitados no processo de compilação e nunca chegam à execução. Preciso dar motivo melhor para vocês gostarem de linguagem compilada na hora que vocês estão começando? Imagina que toda vez que compilar, o seu compilador vai falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Qual que é a chance desse errado dar erro em produção? Existem erros em produção mesmo em código compilado? É óbvio que existem, mas são erros de lógica, de estruturação da sequência lógica do programador. E não porque o código que a pessoa escreveu está errado. Um dos grandes problemas da linguagem interpretada é que se você digitou algo errado, ela vai ficar errada e o interpretador vai tentar executar mesmo errado. Em contrapartida, o compilador já vai falar para você, olha, isso daí que você fez está errado, ó. Você digitou errado essa palavra. E já te dá até a palavra que está errado. Olha que legal. Então, para vocês que estão aprendendo linguagem compilada, vale muito a pena. Outra coisa que vale muito a pena dos códigos compilados é que eles são mais fáceis de proteger a propriedade intelectual, especialmente quando se distribui apenas o código nativo. Mas é possível fazer o mesmo com códigos a serem interpretados, depende da implementação. O que isso quer dizer? Imagina que eu desenvolvi um código super legal, que eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu preciso subir isso num servidor, disponibilizar para que as pessoas utilizem. Quando eu pego e rodo uma linguagem interpretada, lembra que tem um programa no meio, e o programa do meio ele recebe as instruções e passa para a máquina? Se eu tenho o programa no meio, eu subo para o ambiente de produção algo muito próximo daquilo que foi escrito. Então, o nosso interpretador vai entender mais ou menos aquilo que foi escrito no nosso código. Então, ele não tem uma mudança grande no código. E qual que é o problema disso para a propriedade intelectual? Se alguém hackear o seu servidor, ele vai conseguir ver o que você escreveu de código e vai falar, então A mais B igual a C, deixa eu copiar aqui para o meu programa. E pronto, ele conseguiu pegar ali e copiar uma parte da sua lógica, uma parte do seu ganha-pão, do seu modelo de negócio. Quando você vai para uma linguagem compilada, você não tem esse problema. Por quê? Porque você vai escrever diversos 0 e 1s, e aí com esses diversos 0 e 1s que foram escritos, a pessoa não vai conseguir bater o olho e falar A mais B igual a C. O que vai estar lá no servidor vai ser um arquivo cheio de 0 e 1, né? O que a gente chama de arquivos binários. Então, efetivamente, para a questão de segurança, as linguagens compiladas elas são um pouquinho mais seguras. Ah, Rafa, isso quer dizer que linguagem interpretada não é segura? Não. Existem meios, como ele acabou de falar, só que você tem que instalar. Não é nativo da linguagem interpretada ela ter essa transformação daquilo que foi escrito para algo mais simples. Um exemplo que a gente vai falar muito aí no JavaScript, principalmente, é o que a gente chama de minificação, né? A minificação é justamente para proteger a propriedade intelectual. É você transformar aquele código interpretado de uma maneira que se alguém ler aquele código, ele não vai entender fácil como que foi feito aquela lógica. Por quê? Porque ele minifica o código altamente, tá? Outra vantagem de códigos compilados costumam executar mais rapidamente. Aí vem, né? Tudo tem um pró e contra. Em contrapartida, é mais fácil começar com a linguagem interpretada. Lembra que eu expliquei para vocês que começar com a linguagem interpretada é super fácil? Só que agora a gente entra num quesito de performance. No quesito de performance, códigos compilados, ou seja, códigos rodando direto na máquina, costumam ser mais rápidos. Por isso que ainda existem muitas empresas que usam COBOL, C, C++. Por quê? Porque essas linguagens são muito rápidas, principalmente as empresas de desenvolvimento de games, né? Por que elas usam C, C++? Porque elas precisam ter uma resposta muito rápida por causa da jogabilidade. Ali você entender que o cara apertou o quadrado lá, ele já tem que chutar rapidão
do jeito que você segurou o quadrado. Então, na indústria do games, por exemplo, a gente usa muita linguagem mais, né, mais orientada para a máquina justamente por causa da velocidade, tá bom? Existem desvantagens no código compilado? É óbvio que tem, né? A primeira coisa é que as linguagens compiladas mais antigas costumam ser mais verbosas se comparada com as linguagens interpretadas. O que isso quer dizer? Se a gente pegar o Java e comparar com o JavaScript, vocês vão ver que é muito mais fácil aprender o JavaScript do que o Java, porque o Java ele impõe muita regra de sintaxe para que você faça aquele código funcionar. A gente chama isso de ser verboso, né? O que é verboso? Você tem que escrever muito verbo para dizer aquilo que você quer dizer no programa, tá? Então, efetivamente, linguagens mais antigas, elas têm essa desvantagem de você ter que escrever mais para ter o mesmo resultado de código do que o que você teria no Python e no JavaScript, por exemplo. Outra coisa que é uma desvantagem é que depois que você termina o código, dependendo do tamanho do seu sistema, o tempo de geração do pacote final costuma ser muito maior que o da linguagem interpretada, porque o da linguagem interpretada é pegar o código-fonte e disponibilizar no servidor. Na linguagem compilada, a gente tem que pegar arquivo por arquivo e transformar em binário. Então, obviamente, ele tem aí um tempo de geração de pacote um pouquinho maior. Rafa, pacote, verboso, quanta coisa você está entrando nova. Trouxe tudo isso num dicionário de dados bem legal, que eu acho que vocês vão captar cada um desses termos e vocês vão, né, vai ser a Bíblia devaria essa aula de dicionário de dados. Se vocês imprimirem esses termos e guardarem ali com vocês, efetivamente vocês vão ver que quando eu comentar, vocês vão olhar o termo e vocês vão falar, ah, lembrei o que isso quer dizer, até o termo entrar na cabeça de vocês. A gente vai fazer isso hoje, essa aula praticamente inteira, e eu acho que vocês vão achar legal. E aí, legal, a gente chegou, né, falamos das linguagens interpretadas e das compiladas, mas, como eu falei, o próprio Java, ele estava começando a ficar muito difícil de você trabalhar com Java, porque ele estava ficando muito dispare, né, ele estava ficando muito distante das outras linguagens, porque justamente ele continua sendo uma linguagem compilada e você tem que escrever muito código para chegar no mesmo resultado. E aí, por isso, foram criadas as linguagens intermediárias. Por que elas foram criadas só nessa última década e nunca antes? Porque antes, isso é uma coisa muito legal da informática, que eu sou apaixonado da informática, é que a informática ela evolui de acordo com conforme a humanidade vai evoluindo e o nosso recurso tecnológico vai evoluindo. Então, se a gente pegar os softwares nos anos 90, por que eles eram tanto na linguagem da máquina? Porque as nossas máquinas pessoais elas eram muito fracas, então elas não aguentavam um superprocessamento. Por isso, os códigos precisavam ser muito eficientes para que a gente não tivesse nada lento. Conforme os anos foram passando, né, nos anos 2000 para frente, isso começou a mudar. Os nossos computadores pessoais começaram a ficar mais potentes. E aí os sistemas webs começaram a evidenciar que são justamente sistemas muito bonitos, muito vistosos e tudo mais. E por que eles ficaram, né, eles surgiram nessa época? Porque justamente as máquinas já comportavam mais processamento. Então a gente podia jogar mais informação, mais cor, mais vida para o nosso sistema. E agora a gente tem muito mais do que máquinas potentes. A gente tem máquinas hiperpotentes. Então agora que a gente tem máquinas hiperpotentes, fazer o básico, que é a linguagem da máquina ou algo bonito, já não pesa tanto na máquina. Então o que foi criado agora? Foram criadas linguagens que são orientadas, né? Eu costumo dizer que a linguagem intermediária ela já não é orientada para a máquina, né? Enquanto uma linguagem compilada ela olha para a máquina, a linguagem interpretada ela olha para o ser humano. Então ela tenta ser cada vez mais próxima do ser humano e ela se responsabiliza de transformar isso para a máquina. Por quê? Porque dentro dela ela tem compiladores muito mais poderosos que a gente poderia ter antes, que transforma aquele código que está mais fácil para a gente para a máquina, efetivamente. Então isso é uma tendência, né? Por exemplo, eu até falei aqui, né? Linguagens, são linguagens ou frameworks que não desempenham o programa em si, apenas transformam código em outra linguagem para então assim ser executado pelo sistema operacional. O que isso quer dizer? O Kotlin, ele manda algo ou ele gera algo para o sistema operacional? Não. Você escreve em Kotlin, ele compila em Java, o compilador Java compila para a máquina. Então, é como se você tivesse um step a mais. Poxa, Rafa, mas vale a pena? Vale, porque você digita muito menos código com Kotlin do que você digitaria com Java. Então, pensando a um longo prazo de um projeto, você vai ter uma economia aí
efetivamente, né, daquilo que você está digitando. Outro exemplo, né, é o TypeScript da Microsoft. O que o TypeScript é? Ele é uma linguagem intermediária que você escreve em TypeScript, ele tem os seus reforços da linguagem, e no final ele escreve em JavaScript. Ou seja, não é que você está escrevendo TypeScript e o computador vai, o interpretador vai entender. Você escreve em TypeScript, o compilador do TypeScript transforma isso em JavaScript e aí sim ele vai para a linguagem de máquina. Outra vantagem das linguagens intermediárias, que lembra que o JavaScript, se você digitar algo errado, ele vai executar de qualquer forma, a partir do momento que você passa isso para um TypeScript, ele já checa todas essas condições. Então, efetivamente, todos os erros que a gente poderia ter no JavaScript ali, o TypeScript já bloqueia. Muito legal. Um outro exemplo de framework, né? A gente tem vários frameworks, mas algum exemplo de framework que também faz essa linguagem intermediária é o React, né? Você escreve em React, ele transforma em JavaScript. Assim como o Angular, assim como o Vue, enfim, todos esses frameworks de JavaScript, eles têm essa questão. Você escreve na linguagem deles e eles transformam em HTML, DOM, JavaScript, que é o que o navegador conhece, tá? Quais que são as vantagens e as desvantagens das linguagens intermediárias? Primeira vantagem muito grande, né, das linguagens intermediárias é que elas acumulam diversas boas práticas provenientes de diversas linguagens, facilitando o desenvolvimento na questão de velocidade para o programador fazer os programas. Ou seja, puxa, isso aqui é tão legal no Python, pena que não tem isso no Java. O Kotlin traz isso para dentro do Kotlin e aí automaticamente você escreve algo que você se sente confortável e em contrapartida ele se responsabiliza de transformar aquilo de uma forma que o Java entenda. Então isso é muito legal. Outra coisa que as linguagens, né, intermediárias ajudam muito é que elas auxiliam o programador a cometer menos erros de desenvolver o código. Que é justamente, né, eu escrevi uma palavra errada, por exemplo, no caso do TypeScript ali eu não coloquei o tipo exato do que eu preciso daquela variável. Tudo isso daí ajuda a gente a fazer um código melhor no momento do desenvolvimento, e não na hora que a gente está testando ali com o nosso código pronto em produção. E uma das desvantagens, né, como o código é gerado e executado não pela linguagem em si, e sim pela linguagem a qual ela se destina, algumas análises de erros acabam sendo mais difíceis para programadores iniciantes. O que acontece? Eu criei o meu código em Kotlin, aí meu Kotlin transformou isso em Java, aí ele rodou isso lá dentro do compilador do Java para o meu sistema operacional entender. Na hora que ele deu o erro e esse erro volta para o meu Kotlin, não é o erro que viria do Java, é um erro do Kotlin. E às vezes esse erro do Kotlin ele vem um pouco mascarado. Eu acho que o Kotlin nem tanto é o problema, mas, por exemplo, quando você pega, por exemplo, algum erro de JavaScript DOM no React, ele não mostra o erro exatamente. Então, às vezes, você acaba tendo que forçar um pouquinho a cabeça para interpretar ali o erro e corrigir. Mas ainda assim vale muito a pena as linguagens intermediárias. Rafa, a gente vai usar linguagens intermediárias aqui praticamente em tudo que a gente vai falar. Kotlin é intermediário, aí a gente tem Python, C Sharp e JavaScript que não são, tá? O JavaScript vai ser com TypeScript, então linguagem intermediária. Então só no back-end a gente já vai ter duas linguagens intermediárias. No web, a gente vai ter 3 frameworks intermediários. A gente vai ter Angular, React e Vue. São 3 frameworks intermediários. E no mobile, a gente vai ter mais 2 frameworks intermediários, que é o React Native e o Flutter. Ou seja, praticamente a gente só está usando linguagem intermediária porque ela é muito mais fácil de aprender, tá? E eu acho que aqui é onde a gente mostra... Eu mostrei isso aqui uma vez pro Dani e ele não acreditou quando a gente estava fazendo o projeto da Mob junto. É muito legal você usar a linguagem intermediária por causa disso aqui, ó. Isso aqui seria uma classe Java. Ó, tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem umas 20 linhas aqui. E a mesma classe escrita no Kotlin em apenas uma linha. É muita diferença de programação, né? Por isso que eu falei, o Java às vezes acaba sendo muito verboso, né? Porque a gente tem que digitar 20 linhas de código para resultar em uma linha no Kotlin. Obviamente que a gente vai preferir ir na linha de uma linha só, tá? Aqui embaixo tem uma outra comparação, né? Que, por exemplo, uma função no Java ali eu usaria 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Enquanto no Kotlin, ó, a gente tem bem coisas a menos ali, ó. Automaticamente, ó, tem bem menos escrita de código. Olha aqui que legal. Aqui já dá um pouco menos de código, mas tem menos código. Se vocês pararem para analisar, já tem muito menos código do que tem no Java. Então essa é realmente a vantagem das linguagens intermediárias, tá?